É a embalagem que você procura, tá na S Embalagens. Eles trabalham com toda a linha de saco, sacola plástica, papel, caixa de pizza. O que você precisar e até o que você não tiver, é só mandar mensagem pro Celto. Celto, tô precisando de uma embalagem aqui numa caixa para presente, assim, assim, assado. Do outro lado, a gente tem o paciente, né? A pessoa que percebe e chega até você. No caso, Ingrid, como foi, assim, quando você teve essa iniciativa de procurar Sandra, ou independente de que fosse Sandra, procurar a figura do profissional, né, Sandra? Do psicólogo. Eu já vinha 15 dias sem conseguir dormir de noite, né? Meu primeiro sintoma foi não dormir, né? Eu sempre fui uma pessoa que não tive problemas em não dormir, eu sempre dormi muito bem. Então eu comecei a não conseguir dormir, daí depois não consegui me alimentar, e meu cérebro ficava só pensando em coisas que eu nem queria estar pensando, mas toda hora eu estava pensando. Pensamento acelerado. A gente chama de pensamento mágico, são os pensamentos disfuncionais que todo ser humano, quando está enfrentando a crise, ele fica nesse pensamento, né, nesse ciclo de pensamento disfuncional, e que ele pode ser trabalhado através de técnica, né, principalmente quando ela entende que é aquilo, porque tem paciente que é resistente também, ele não engaja no processo, não, mas ela é muito disciplinada, pode continuar. Sim, aí com 15 dias que eu já vinha, né, nesse sofrimento, escondido do meu esposo, eu não dizia a ele, eu levantava quietinho de noite, ficava ali até a hora que me desse o sono. E aí com 15 dias eu já muito cansada, porque tinha que levantar para fazer as coisas de manhã, né, e era a hora que eu ia dormir, não dava para dormir. Aí eu chamei meu esposo e disse, eu estou precisando de ajuda, eu acho que eu preciso de um psicólogo. Aí ele olhou para mim e disse, o que é? Aí eu contei a ele, né, o que estava acontecendo. E por coincidência ele tinha feito um serviço para a Sandra, e aí tinha um contato dela. Aí ele entrou em contato com ela, contou minha situação. Ela estava em Petrolina. Disse que só ia poder me atender na segunda, né? Mas era para ele me levar para passear, para me distrair. E assim a gente fez, né? Final de semana a gente saiu e tal. Na segunda eu fui conhecer a Sandra. E aí, daí, foi um anjo na minha vida. E aí a gente já tem um processo assim, que eu vejo como algo importante, né? Que foi, por exemplo, quando... Primeiro, pra mim, a primeira coisa foi ela chegar para o marido dela e dizer que ela precisava de ajuda. Ela reconheceu isso, porque nem todo mundo reconhece. Isso. Às vezes a pessoa, ela acha que vai ficar bem, ela faz uma oração, tudo bem que funciona assim. Sim. Ela vai usando métodos terapêuticos e acha que ali já é suficiente. Mas tem momentos que realmente precisa do profissional, né? E foi muito inteligente da parte dela ter ido, foi assertiva, né? Ela foi bem assertiva na escolha. Eu achei interessante quando ela falou aí da oração, que justamente quando começou, a minha primeira posição foi orar. Então todo dia eu pegava a Bíblia, orava. Mas parece que eu não estava sabendo contar para Deus o que eu estava passando, né? Eu orava, mas eu acho que eu não me entregava, né? Na oração. E aí não resolvia não. 15 dias naquela labuta. Aí depois que eu passei com a Sandra, conversei muito com meu cunhado também, agradeço muito a ele. E aí a gente conversando, eu e ela, meu cunhado me ajudou bastante. Foi indo, fiz 4 sessões com ela, na 4ª sessão já estava bem. Ô Ingrid, você pode falar também um pouco dos sintomas, o que era que você sentia? Porque eu me lembro que na época você falava muito, ela se apegava muito nos sintomas físicos, né? E não conseguia... sair daquele ciclo. Isso. Lembra um pouquinho para Cauê como eram os seus sintomas físicos. Bom, assim, eu sofri um acidente com meu marido. Deixa eu ver, meu menino tem 9 anos, uns 8 anos atrás. Eu caí de moto com ele e eu estava sem capacete. Aí eu bati esse lado do meu rosto, né? E aí quando eu tive a crise, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça era que eu estava com uma doença, um tumor na cabeça, né? E aí eu comecei a sentir dor do lado, desse lado aqui. Comecei a sentir dor. E ali, pra mim, eu estava doente, né? Eu ia descobrir, né? Eu estava na certeza que eu ia descobrir que eu estava doente e eu ia morrer. Então, todo dia eu estava doente e todo dia eu ia morrer. Mas não tinha problema nenhum. Mas não tinha problema nenhum. Era só um pensamento que você alimentava. Eu alimentei em mim, eu coloquei na minha cabeça que era aquilo. Por isso que é importante a ajuda de um psicólogo, né? A gente não coloca na cabeça que quem tem que ir que só vai no psicólogo quem é doido, não. O psicólogo ele vai lhe ajudar você a entender o que você tem, né? Porque eu não estava entendendo. Se eu não tivesse conhecido a Sandra, talvez eu ainda ia estar sofrendo, né? Porque a gente, quando começa, a gente não entende. A gente coloca mil e uma coisas na cabeça, como eu coloquei na minha, né? Que estava doente,
que ia morrer, todo dia era uma coisa diferente. Então, nesse momento, o cérebro, ele busca o que ele tem o que é que tem de fato, né? Era o acidente. Então, quando ela sentiu a dor de cabeça, ela associou ao acidente, foi um gatilho, e aí ela acabou achando que poderia ser uma doença que estava apresentando aqueles sintomas. E não fazia ideia que ali era uma crise de ansiedade por um evento que aconteceu na vida. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela tem 3 estruturas. A gente tem que saber qual é a estrutura da ansiedade que eu estou encontrando naquele momento. No caso, é realista, neurotizada ou moral. A crise realista é aquela crise que você tem no dia a dia. Eu tenho um boleto para pagar, eu tenho um cartão para pagar, eu tenho que fazer uma entrevista de emprego. Então, eu vou dar uma crise de ansiedade real, ela não é mentira, ela está acontecendo. E o cérebro é uma forma de você se defender mesmo. Aí ele fica ativando hormônio em excesso e a gente, é uma defesa, luta ou fuga. E a gente sabe que isso não vai acontecer, mas mesmo assim fica fazendo uma crise atrás da outra, né? Ativando a ansiedade. Essa é a realista, tudo bem, é normal sentir. Igual a gente aqui, a gente veio fazer uma apresentação, né, digamos. Sim. Então, existiu uma ansiedade por trás disso, porque é um novo e então assusta. Então, a gente aprende a controlar. Ninguém está percebendo que ninguém está com ansiedade, mas no fundo, você acaba tá ali, né? O coração mais acelerado, a boca mais seca. A gente que acaba sabendo disfarçar. Isso. E aí, essa é a ansiedade realista. E é normal. Quem está vivo tem ansiedade, só não tem que já morreu. Todo ser humano vivo tem ansiedade, porque é uma defesa mesmo do corpo. Aí a outra estrutura é a ansiedade moral, que é aquela ansiedade do julgamento, né? Tá sempre se preocupando com o julgamento do outro. Tipo, eu vou tirar essa foto, eu não sei se eu posto, se eu não posto, que eu tô de biquíni, que vão falar. Aí é moral, ficar preocupando com o que o outro vai pensar. E a neurotizada, que é aquela que vai sendo criada, é a perigosa. Que é tipo, eu vou andar de avião e esse avião vai cair. Eu ouvi que tá tendo uma frente fria e, enfim, qualquer coisa que você entra na neurose, né? Fica criando. Essa é perigosa, né? Que deixa você mais tempo no sofrimento. Então, quando a gente consegue identificar em qual estrutura a minha ansiedade está, fica mais fácil de saber lidar. Né? A maioria das pessoas ficam mais entre essa realista e a moral. Né? E a moral, que é a do julgamento. Isso gera ansiedade, muita crise. E só que às vezes a gente não sabe que é uma ansiedade, porque a ansiedade tem vários sintomas. Tem os físicos, o mental e o emocional também. Sandra, uma pergunta assim. A ansiedade, como você está falando, basicamente ela é ocasionada por preocupação. Né? Isso, pela preocupação. pelo pensamento. Porque a gente... como é que a gente funciona? Cada ser humano tem uma forma de funcionar diferente. Mas a estrutura cognitiva ela é a mesma. Tipo, eu preciso que aconteça um evento, um acontecimento, aí dentro desse acontecimento vai existir uma emoção, né? Vai existir um pensamento e uma emoção. Vai acontecer, eu vou sentir e eu vou pensar. Depois que eu penso e sinto, eu vou me comportar. E aí depois vem a consequência. Então é basicamente isso. Então Sandra, a gente tem que identificar. Porque quando a gente é ansioso, a gente fica com os pés só assim. É mania. Porque, sério, eu não consegui preocupada, né? Foi na segunda, eu mandei mensagem pra Ingrid. Ingrid, eu não tô dormindo e eu na cama. Segurando a perna. E a perna, tipo assim, ela me domina. A minha ansiedade me domina, tem hora. Balançando, né? Aí quando eu saio com minha irmã, ela fica debaixo da mesa, nas minhas pernas. Pra me parar. Porque eu sou demais a minha ansiedade. É além. Tá interessante Além mesmo. Então, isso pode estar ligado a outras questões também, não só de ansiedade, né? Tem que ser investigado também. Mas o que poderia ser? Seria algo assim... Não, pode ser uma hiperatividade. A ansiedade não significa que você vai fazer movimentos repetitivos. Né? Tem várias outras questões. Porque os transtornos e as doenças mentais, né, elas se parecem muito, os sintomas. Então, a gente não pode ir lá no Google e botar, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, e casar com o diagnóstico. Não pode. Não, todo mundo faz isso, mas é perigoso. Verdade. É bem perigoso. De fato. É perigoso. Então, a gente, depois de uma avaliação mais completa, que a gente vai ver. Né? Todo mundo tem uma mania. Ninguém
consegue ficar paradinho o tempo inteiro. Mas pode estar ligado a outras questões, não só a ansiedade também.